Boas pessoal, como é que é? Tudo bem? Como vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com uma convidada especial para a segunda temporada do As Minhas Inspirações. Gostei tanto da primeira temporada que bora a segunda e bora uma perspectiva diferente, agora presencial. Mas sem mais demoras, vamos aqui começar a apresentar. Queres te apresentar tu? Meu nome é Karina, sou psicóloga e trabalho com crianças e jovens nas escolas do nosso concelho. Porquê a psicologia? A psicologia foi uma descoberta, não é propriamente uma profissão que eu tivesse sonhado desde os 5 ou 6 anos, foi mais uma ideia que começou a surgir no secundário. Confesso que foi assim um bocadinho às escuras, mas quando entrei no primeiro ano apaixonei-me imediatamente pela temática e pelas possibilidades que tinha de me ajudarem a compreender o porquê dos nossos comportamentos, da maneira como nos sentíamos, como víamos o mundo, e também a possibilidade de ajudar quem estivesse, sentisse um bocadinho mais desorientado em algumas das suas situações de vida ou até opções que depois não corriam exatamente como perspectivavam. Eu, quando preparei esta entrevista, deparei-me muito e até fiquei um bocado desiludida com a indiferença que o psicólogo, que o papel do psicólogo tem na mentalidade de certas pessoas. Como é que vês essa indiferença? Tipo, hoje em dia diz, precisas de um psicólogo, és tu. Eu não sinto tanto isso dessa maneira, talvez porque já, portanto, o meu contacto com a psicologia já tem 20 anos, portanto, há 20 anos atrás, aí sim sentia um estigma diferente, um desconhecimento muito grande sobre o que era a psicologia, sobre o que é que fazia um psicólogo e que realmente havia aquela noção de que só ia ao psicólogo quem tinha uma situação muito grave, né, os chamados maluquinhos, e que realmente precisavam de uma intervenção muito específica e pronto, até havia uma certa vergonha em reconhecer que se ia ao psicólogo. Hoje em dia não sinto tanto isso, também acho que fruto do trabalho todo que tem sido feito por todos os colegas, não é, da profissão. Estamos agora muito presentes nos diversos contextos, nas escolas, nos hospitais, nos tribunais, e já existe um maior conhecimento sobre o que é um psicólogo e também uma maior desmistificação relativamente à necessidade de se procurar um psicólogo. Ainda existe um bocadinho essa indiferença que falas, não sei se tem a ver com aquela ideia de que eu também sou um bocadinho psicólogo, não é? Porque as pessoas todas desabafam comigo. Não é bem assim, porque uma das competências muito importantes do psicólogo é precisamente saber ouvir, e isso é realmente uma arte, saber ouvir sem julgar, sem criticar, e fazer, digamos que as pausas no momento certo para ajudar às vezes a desbloquear certos assuntos e ajudar a própria pessoa a encontrar as suas soluções e os seus caminhos. Pronto, tudo isso requer um contexto e uma intervenção mais específica. Portanto, o meu balanço é positivo. Sinto que realmente hoje em dia as pessoas reconhecem muito mais o papel do psicólogo, percebem a sua importância e já não têm tanto receio em procurar um psicólogo. E principalmente nas nossas crianças também, para eles já é normal ir falar com o psicólogo. Eu explico sempre que um psicólogo é alguém que fala um bocadinho sobre as nossas emoções, que ajuda a perceber um bocadinho os nossos pensamentos e, portanto, há uma normalização, mas também um reconhecimento da importância que isso tem. Para sintetizar a resposta e para reforçar a ideia, achas que um psicólogo precisa de psicólogos? Claro que sim. Claro que sim, é como perguntar se o médico precisa de médicos, não é? Os médicos também ficam doentes, os médicos não percebem, só porque é médico, não percebem de todas as áreas, nem todas as especialidades, não é?
Portanto, há médicos de várias especialidades, cardiologia, de oftalmologia, dermatologia, etc. E, portanto, consoante a especificidade do problema que têm, podem necessitar de procurar um especialista nesta área. O mesmo acontece com os psicólogos, não é? O facto de nós termos psicólogos não nos torna imunes a termos situações de vida ou até circunstâncias físicas, sociais que esgotem, digamos, os nossos recursos ou nos deixem com dificuldades em ver alternativas e procuremos um profissional para nos ajudar a gerir e a ultrapassar certos problemas. Além de que o psicólogo também, melhor do que ninguém, deveria saber reconhecer essa necessidade de ajuda e procurá-la antes de deixar que às vezes as situações se tornem mais complexas de resolver no futuro. Um psicólogo é um herói da saúde mental e, como qualquer herói, salva o mundo. E o mundo tem 10 bilhões de pessoas, por isso 24 horas não deve chegar. Daí quer dizer que um psicólogo tem uma vida bastante complicada. Como é que tu, com estas bilhões de pessoas, onde é que tu encaixas a tua família? Como é que concilias a família com o trabalho? A tua pergunta é muito interessante e está enquadrada de uma maneira pronto, que realmente é interessante, mas eu acho que nós também temos que desconstruir muito esta noção de heróis. Todos nós podemos ser heróis em determinados momentos e devemos encarar-nos dessa maneira, não é? Portanto, não é qualquer pessoa que vá na rua e que seja sensível a uma situação que esteja a acontecer e que ache por bem intervir, seja diretamente ou seja chamando outras entidades competentes naquele momento certo, essa pessoa pode ser herói. E não é por eu ser psicóloga que eu me considero um herói, eu considero-me um ser humano com limitações, com potencialidades, mas também com limitações e tenho que saber reconhecer essas limitações em mim. Tenho que saber que consigo, por exemplo, trabalhar um determinado número de horas, mas ao fim de determinado número de horas tenho que desligar, seja para descansar, seja para estar com a minha família. Isso também é zelar pela minha saúde mental e se a minha saúde mental não estiver equilibrada, não conseguirei ajudar ninguém. Por outro lado, também é importante termos cuidado com esta noção de herói, porque efetivamente ninguém é herói sozinho. Nós todos conseguimos fazer mais e melhor enquanto integrados num grupo e num contexto. E eu, que trabalho com as escolas e trabalho com as crianças, tento perceber esse meu papel dentro desse grupo e desse contexto. Tento trabalhar também com os professores, tento trabalhar com os funcionários das escolas, tento trabalhar com a família, para que todos compreendam a sua importância, por exemplo, na vida daquela criança e como todos, com o seu bocadinho, podem apoiar no desenvolvimento daquela criança, na evolução daquela criança. Portanto, é isso. Agradeço por essa conceição, mas realmente eu não considero que eu seja heroína e acho que há muito poucos heróis, não é? Acho que cada um de nós pode, à sua maneira, contribuir com um bocadinho para ajudar alguém que necessite. Considera, assim, muito rapidamente, um bom psicólogo e um mau psicólogo. Uma característica de cada um. Um bom psicólogo, ou eu acho que um bom ser humano, mas pronto, tentando particularizar aqui na questão do psicólogo, um bom psicólogo é um psicólogo atento e um psicólogo essencialmente sabe ouvir, sabe escutar e sabe observar. É preciso ter uma sensibilidade grande para compreender as situações, para não ser demasiado intrusivo e para dar espaço às pessoas, sejam elas crianças, sejam adultos, para falarem, para exporem as suas questões. Muitas vezes estamos muito preocupados em fazer diagnósticos muito rápidos ou em encontrar soluções para os problemas e não damos espaço para que as crianças, os adultos possam dizer por eles próprios aquilo que consideram ser as suas dificuldades ou os seus problemas, que às vezes são diferentes daquilo que nós achamos na nossa cabeça, e também ajudá-los a descobrirem as suas próprias soluções. Portanto, isto eu considero que sejam as características de um bom psicólogo, eventualmente de uma pessoa que não seja tão boa profissional, é este tentar de fazer diagnósticos demasiado rápidos ou encontrar soluções
demasiado rápidas e pouco adaptadas às questões e desafios que lhe são colocados. Se não fosses psicóloga, o que é que serias? Ou eras psicóloga, ponto? Eu quero ser psicóloga! Pois acho que é um bocadinho isso. Eu gosto, sempre gostei muito de compreender as pessoas, de compreender o mundo, de compreender as situações, e a psicologia deu-me ferramentas e permitiu-me desenvolver competências nesse sentido. Portanto, é uma coisa que eu realmente, é uma profissão na qual eu realmente me revejo, que gosto muito, e que me sinto realizada, não obstante dias bons e dias maus, mas que me sinto de uma forma geral realizada. Se eu não fosse psicóloga, talvez eu gosto muito do trabalho com crianças e talvez, não sei se queria ser professora, mas talvez mais educadora, mas no sentido de fomentar o desenvolvimento e a aprendizagem, mas não tanto de ser aquele professor de cátedra que vai lá e diz assim, é assim que tem que se fazer, mas mais de ajudar cada um a descobrir o seu potencial e com as suas características e desenvolver-se no seu exponencial máximo. Todos os dias nós aprendemos coisas novas, seja a profissão que tivermos. O que é que os teus pacientezinhos te ensinam? Ensina muita coisa. Ensina-me paciência. Eu acho que aquilo que as crianças mais nos ensinam é realmente paciência, neste mundo tão acelerado que nós temos, em que estamos sempre a tentar responder a solicitações e, como eu disse antes, a tentar encontrar soluções muito rápidas para todos os problemas. Eu acho que olhar para a infância é parar, respirar fundo e observar a beleza com que as crianças se desenvolvem, não é? A capacidade que elas têm de estar atentas aos detalhes, aos pormenores, de redescobrirem a vida e o mundo e a natureza em cada dia, ao contrário de nós que vivemos tão envolvidos nas tecnologias e nas tarefas e nas responsabilidades que esquecemos muitas vezes de olhar para fora e só estamos metidos cá dentro nos nossos problemas e nos nossos desafios. E eu acho que é isso a principal coisa que as crianças têm para nos ensinar, é essa capacidade de redescobrir o mundo e de olhar cada coisa como se fosse a primeira vez. E os teus pequenitos de casa? Já agora um beijinho para eles. É um bocadinho a mesma situação. Eu tenho dois pequenitos, uma de 4 e outra de 6, e é maravilhoso ver o desenvolvimento deles ao nível social, emocional, intelectual, ver a forma como eles descobrem o mundo, como se maravilham perante coisas que nós damos por adquiridas, como procuram as soluções para os seus próprios problemas. E paciência, porque é preciso ter muita paciência, respirar fundo muitas vezes para os deixar seguir o percurso deles, balizando, não é? Para os manter seguros e saudáveis, mas também deixando-os construir os seus próprios caminhos e tirarem as suas próprias conclusões. Se tivéssemos agora aqui uma máquina do tempo, tipo Doraemon, que tira tudo do bolso, o que é que tu dirias à Karina Júnior? Para ter calma. Sim, para ter calma e se calhar fazer mais isto que eu falei antes de olhar a vida e a natureza com mais deslumbre. E olhar não só para dentro de si, mas também para fora de si. Não é? E acreditar que as coisas acabam sempre por se organizar e por se orientar da melhor maneira. És uma pessoa saudosista? Sou. Eu sou. Há uns anos atrás alguém se descrevia como sendo tendo um perfil de historiador, gostar muito de fazer a linha das histórias e eu sou um bocadinho assim, gosto muito de relembrar os acontecimentos passados, gosto de pensar como é que as coisas aconteceram até chegar àquele ponto,
as opções que foram feitas a seguir, que podiam ter sido diferentes, podiam ter sido iguais, em diversas situações. Mas acho que isso também é uma característica importante num psicólogo, não é? Portanto, tentar ver as situações nas suas diversas circunstâncias e contextos e perceber como é que os fatores se intercruzam uns aos outros. E, portanto, nesse sentido, eu muitas vezes estou no passado com essas reflexões e ilações. Mas pronto, mas volta e meia lembro-me que tenho que estar também no presente, não é? Estar focada no presente. Preferes uma borracha para pagar o passado ou pelo menos apagar algumas coisas do passado? Ou um lápis para escrever o futuro? E se preferes o lápis, o que é que tu escreverias? Eu prefiro lápis, sem dúvida. Eu não acredito em borrachas para pagar o passado. Acho que cada uma das nossas experiências faz de nós aquilo que somos. Não acredito que hajam experiências boas ou más. Claro que há situações terríveis, mas o que é verdadeiramente importante é a forma como depois essas situações são geridas, a ajuda que se tem para se ultrapassar e para se construir, tal como alguém pode ter aquilo que se considera uma infância, um desenvolvimento muito feliz e as coisas não correrem bem na mesma. Portanto, acho que nós devemos refletir, incorporar e integrar todas as nossas experiências, boas ou más, e construir-nos a partir daí. Num lápis para escrever o futuro, o que é que eu escreveria? Uhum. Em relação a quem? A mim, ao O que mundo? tu quiseres. Ou, por exemplo, uma frase para deixar aos teus filhos, de ensinamento. Para eles daqui a uns anos, quando souberem ler, lerem. E dizerem: Isto sim, isto foi escrito para a minha mamãe. Não sei, são frases muito clichês. Tipo, acredita em ti próprio, mas não sei, eu estou um bocadinho bloqueada nessa parte de frases do futuro. Já se foi dito tanta coisa e não queria muito estar a repetir os clichês, mas ok, aquilo que eu acho, e se calhar sendo um bocadinho redundante nas coisas que eu já fui dizendo, acredito muito na importância da infância, acredito muito na importância da educação e acredito que as crianças devem ser particularmente cuidadas nestes primeiros anos. Portanto, às vezes as pessoas acham que aquilo que vai ser realmente importante para o futuro e para o desenvolvimento de nós enquanto pessoas, seres humanos, é a universidade para onde vão, o percurso que conseguir nessa altura, mas na minha maneira de ver as coisas já é um pouco tarde. Aquilo que é realmente importante é o cuidado e enquadramento, apoio que as crianças têm na altura onde são mais pequeninas, na altura da pré, do primeiro ciclo, porque a criança é como uma sementezinha que está-se a desenvolver e, portanto, aqueles primeiros anos são absolutamente fundamentais ao nível do cuidado e do apoio que ela vai ter. E esse apoio deve ser sempre no sentido de permitir desenvolver a autoestima, a autonomia, a responsabilidade, portanto, sem limitar demasiado, de forma a não matar a criatividade que é inata a cada criança, mas também balizando o suficiente para que ela tenha fronteiras e se sinta segura, não é? Bem, eu neste momento sinto um orgulho. Já sentia, mas agora parece que estava a falar com Maria Montessori. Que exagero. Uau, uau! Tu mudavas alguma coisa em ti? A resposta mais fácil é a minha gestão do tempo. Que às vezes acho que me perco muito quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo, perco-me em alguns assuntos e nem sempre consigo gerir o tempo da forma mais eficaz. Portanto, gostava de conseguir melhorar um bocadinho essa parte, mas também tenho algum receio de que se alterando muito também pudesse alterar algo daquilo que é a minha essência, a minha maneira de estar e de ver o mundo. Portanto, ajustava um bocadinho, às vezes fica um bocado desajustado demais e faço, se calhar, as pessoas que me são próximas também sofrer um bocadinho com isso, portanto, sim, ajustava essa parte. Ninguém é feliz 24 horas por dia. E quem for que escreva aí nos comentários, eu sou feliz 24 horas por dia. Mas tu és feliz? Só. Descreve a felicidade numa palavra. Numa palavra? Numa frase, pronto.
Olha, se fosse numa palavra, e lá está correndo o risco de ser clichê, era amor. E eu sinto-me feliz porque sinto que tenho à minha volta aquilo que preciso para ser feliz. Tenho uma família maravilhosa, temos os nossos altos e baixos, como todos, mas conseguimos sempre encontrar soluções e consensos para as nossas dificuldades e desafios. Pronto, trabalho naquilo que gosto, também com algumas dificuldades, com algumas frustrações, mas essencialmente dedico-me e trabalho naquilo que gosto, que me sinto bem e acho que consigo ajudar um bocadinho no meu trabalho. Tenho as minhas necessidades básicas garantidas, felizmente. Portanto, sim, considero-me feliz a esse nível. Posso dizer que no início desta entrevista estava super nervosa, porque, lá está, uma inspiração para mim é uma pessoa que nós respeitamos, e como respeitamos, acho é suposto sentir-nos pequeninos perante essa pessoa. E eu, neste momento, estou-me a sentir muito pequenina. Não Pronto, deves, porque eu também sou muito pequenina. Portanto. Mas só para te dizer que a parte da entrevista em si já acabamos. Só faltam agora desafios. Estás preparada? Não. Não te vou mandar correr à volta do parque. E se calhar isso não era difícil, mas se calhar é que tu vais propor a ser mais difícil do que correr à volta do parque. Então olha, pega no teu telemóvel, só favor. Estás preparada? O primeiro desafio é mandares mensagem, ou ligares, ou mandares um áudio no WhatsApp, ou o que quiseres, a dizeres à pessoa, mas não pode ser ninguém do teu trabalho. Não? Não. Mas pode ser Não pode alguém ser da ninguém. minha família? Pode, um amigo, uma família, quem tu quiseres. Tenho orgulho em ti. Agora, vais mandar essa mesma mensagem, mas para um colega de trabalho. Ou então, se preferires, se ele estiver aí, sim, porque nós estamos a ver o nosso trabalho. Não, eu posso mandar mensagem. Pessoalmente. E depois também posso explicar a seguir? Também lhe posso explicar? Sim, senão ele vai ficar a ver tipo, tá bem, Às também vezes tenho hora pode de ser ti. interessante mandar. Eu vou mandar mensagem. Pronto. Espera aí, estou só à espera que estou-me aqui a tentar ler. Okay. Vou mandar mensagem. Manda mensagem à pessoa. Espera aí um bocadinho, deixa-me procurar. Ok. Já mandei. Agora, tens duas opções. Ou desafias a entrevistar alguém do nosso trabalho, ou então desafias-me a dizer ou mandar mensagem a alguém do nosso trabalho também, igualmente a dizer tenho orgulho em ti. Sim. Sim, sim, esse desafio. Vai de eu dizer à pessoa? Sim, tenho orgulho em ti. Mas pessoalmente? Como preferis. Pronto. A entrevista já acabou. Foi difícil? Não, eu acho que falo um bocadinho mais. Fala nada. Acho que falo um bocadinho mais. Entusiasmo e depois falo um bocadinho mais. Falar com pessoas foi uma. Foi muito agradável. Falar com pessoas é agradável e foi um dos modos que me fez arrancar com este projeto. Acho que é um projeto muito giro e acho que também devo dizer que tenho orgulho em ti. Eu também tenho muito orgulho em ti, acredita. Pronto, Lara, acho que realmente é um projeto mesmo engraçado. Também proporcionas às pessoas esta oportunidade de reflexão sobre elas próprias, sobre o seu percurso, que lá está, como eu disse, nós muitas vezes paramos poucas vezes para pensar e também nos faz bem estes momentos. E também sinto que és uma pessoa cheia de coisas boas e de muita criatividade e com muito potencial dentro de ti. Muito obrigada, Lara, por esta entrevista. Muito obrigada por Obrigada fazer eu. este trabalho e fazer este percurso tão muito. E tenho uma coisa para ti. É um bom chocolate.
Mãe, estás a ouvir isto? Pronto, já sabes. É para a Karina. Muito obrigada, Lara. É muito chique. Obrigada Vou guardar por com muito existires. carinho. Obrigado eu. Deus. Tchau! Diz aí às pessoas para deixarem like e subscreverem. Deixem like, subscrevam, acompanhem a Lara, que ela faz coisas muito giras e ainda vai ter muito mais coisas interessantes para mostrar e para descobrirmos com ela. Vou deixar um link na descrição. Vão lá dar a vossa força. Os artistas merecem, especialmente aqueles que não são conhecidos nas rádios, mas merecem. Vá, até já, tchau!